Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. E como é que está a sua vida? Hã? Tá difícil? Tá alegria? Tá fácil? Cara, é só coisa boa ou é só tristeza? Lembra que eu falei uma vez aqui que as tribulações fazem parte da vida do ser humano. Hoje elas atingem um grupo de pessoas, amanhã elas atingirão outro grupo de pessoas. E assim faz parte, gente. Não há quem nunca tenha passado por alguma tribulação. Há quem passou por tribulações às vezes muito mais complexas, muito mais difíceis, que são relacionadas à morte, a doenças. Há quem passou já por tribulações por questões financeiras, por questões familiares, mas elas estão aqui. E Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele foi muito claro conosco. Ele falou o seguinte, que neste mundo nós teríamos aflições, porque esse mundo que reina é o pecado. Ah não, a Deus reina. Calma. O que reina nesse mundo é o pecado. Nós estamos em um corpo que tem pecado. Nós agimos diversas vezes movidos pela tentação dos nossos pecados. Mas Deus, ele quer nos transformar. Mas para que a gente realmente tenha essa transformação, para que a gente viva nessa aproximação com Ele, nós precisamos realmente, primeiramente, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Provérbios 23, 26, eu nunca vou cansar de falar isso aqui. Provérbios 23, 26. Dá-me seu coração, filho meu, e que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. Jesus não vai invadir a sua vida, mas se você abrir o seu coração e convidá-lo a participar da sua vida, convidá-lo a reinar em seu coração, a ser o seu Senhor e Salvador, aí ele começa a trabalhar. Aí que ele chama a atenção para os seus olhos, que os seus olhos se alegrem com os meus caminhos, porque agora eu vou te levar em direção ao Deus Pai Todo-Poderoso, eu vou te levar em direção à vida eterna. Mas esse é um caminho que tem aflições. Esse é um caminho que vai te gerar aflições, vai te gerar incômodos, ou ele mesmo chamou a atenção nossa, dizendo o seguinte, eis que o mundo odiou a ele, quanto mais aos seus servos. Eu e você somos servos do Senhor a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Ele. Há uns 2 ou 3 dias atrás, eu falei sobre a questão das nossas confissões. Nós precisamos realmente confessar os nossos pecados. Nós precisamos realmente tratar as questões das nossas vidas, porque do contrário, não há como, vamos dizer assim, vivemos na presença do Senhor e continuarmos vivendo as escondidas, né? Encobrindo as nossas transgressões. E essa palavra, ela está em Provérbios 28, 13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, é preciso realmente confessar e deixar o pecado. Isso é um ponto fundamental, tá? E existe uma outra promessa feita, que foi a seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando nós olhamos essas duas questões, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, e Ele passa a reinar em nossos corações, o que acontece? Ele nos desperta para as situações pelas quais nós estamos vivendo e que precisamos tratá-lo. E eu falei aqui claramente, se é um pecado contra Deus, você vai tratar com Deus. Mas se é um pecado contra o teu próximo, você precisa tratar com o seu próximo. Se você cometeu algo de forma pública, precisa tratar. São questões das vidas. O inimigo sempre vai atuar para que você se distancie do Senhor. Ele não quer essa transformação na sua vida. E a primeira coisa que ele vai falar no seu ouvido são as consequências que você pode sofrer ao confessar e assumir um erro, um pecado. E existem consequências? Existem. Lembra que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, você já vê que ele não traz nada agradável. Então, quando o pecado ele começa a ser revelado, ele começa a trazer as situações
tristes, situações ruins, situações desagradáveis. Vamos dar um exemplo? Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus se aproximou deles, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Porque eles observaram, a partir do momento em que eles tiveram aquele conhecimento, eles perceberam que estavam nus, perceberam todas as suas características, vamos dizer assim, perceberam aquilo que eles não tinham ainda a maturidade para lidar. E naquelas circunstâncias, a vergonha e o medo fizeram com que eles se escondessem. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. A vergonha e o medo nos fazem se esconder, nos fazem gerar justificativas. Nós precisamos lutar contra isso. Então é esse medo e essa vergonha que nos fazem nos encobrir as nossas falhas. Quando nós estamos na direção do Senhor, Ele quer nos fazer caminhar sobre águas. Ele quer nos fazer viver o impossível. Vamos olhar um pouquinho sobre esse exemplo de Pedro. Quando Pedro pediu ao Senhor para que o Senhor permitisse que ele fosse até Cristo, Jesus disse: venha. Quando você abre o seu coração e diz: Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida, e eu quero ir nos seus caminhos, eu quero que os meus olhos se alegrem com os seus caminhos, ele fala: venha então. E aí nessa hora você começará a andar sobre as águas, viver o impossível. Mas infelizmente o medo das circunstâncias, porque naquela ocasião Pedro teve medo do quê? Do mar que estava agitado. Observe, Jesus chamou ele, mas ele não acalmou o mar. Ele disse: apenas confia em mim. Quando Jesus nos convida a realmente a não mais encobrir as nossas transgressões, mas nos arrependermos delas, nos realmente abrirmos nosso coração, confessarmos e deixarmos com que Deus nos ajude a transformar nossas vidas, nós deixamos o nosso medo de lado e permitimos com que o impossível aconteça: andar sobre as águas. Pedro teve medo, assim como eu e você muitas vezes temos o medo de lidar com as situações. E o medo é que nos faz afundar. Essa é a verdade. O medo nos faz afundar. Independente do erro que você cometeu, lembre-se sempre. Assim como no caso do filho pródigo, em que o filho decidiu viver a sua vida da maneira como ele bem queria e desejava, assim como no caso do filho pródigo, existe também a situação em que quando você decide retornar aos braços do Senhor, Ele te recebe, e te recebe com muito amor. Leia lá o versículo que fala sobre a questão do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, 18 a 20. Tem um momento em que o filho chega ao pai e diz o seguinte: vou falar ao pai o seguinte: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Nós não pecamos contra o céu e diante do Senhor quando cometemos nossos pecados? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Porém, essa parábola ela revela uma situação muito interessante. Vinha ele longe quando o pai avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O Senhor convida você hoje a viver essa cena com Ele. Eu sei que é difícil às vezes uma caminhada com Deus, mas Ele te convida a viver isso. Venha na direção do Senhor. Não busque, jamais se esconder atrás das suas transgressões, mas viva a palavra dele. Ele de longe vai te ver e de longe Ele vai buscar você. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine, que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus.